O STF mostrou ontem que quando quer, eles são rápidos. O Gilmar Mendes acabou completamente com a investigação sobre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Mas antes de falar disso, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que ajudou e está ajudando na campanha pela CPI da Vaza Jato, que vai investigar os crimes de Sérgio Moro, de Dallagnol e dessa corja aí. Entre ontem e hoje foram mais de 1.900 pessoas que usaram a hashtag que eu falei ontem, que é a hashtag CPI da Vaza Jato já. Só falta a assinatura do Maia para a CPI. Se chama CPI da Lava Jato no Congresso, mas a gente chama ela de CPI da Vaza Jato, porque ela conseguiu as assinaturas graças à Vaza Jato. Só falta a assinatura do Rodrigo Maia, a gente vai continuar pressionando o Rodrigo Maia sim e vamos continuar fazendo ações sim. Mais pra frente, talvez ainda essa semana ou na próxima, a gente continua fazendo ações pontuais para subir hashtags, para pressionar mais gente a falar com o Rodrigo Maia. Mas enquanto isso, a gente vai sempre no Twitter dele, qualquer coisa que ele publicar, a gente vai lá encher o saco dele. E se você vê alguém publicando, pedindo a CPI, curte sempre o tweet da pessoa e também twitta, porque ajuda a subir o tweet. Aí é o tweet mais visto, é o primeiro que aparece quando alguém clica. É muito importante. Agora vamos falar sobre o Gilmar Mendes, sobre o STF, sobre os dois pesos e as duas medidas do STF. O Gilmar Mendes, ele mandou ontem cancelar completamente as investigações sobre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Por que completamente? O Dias Toffoli não tinha já cancelado a investigação? Tinha, só que o Ministério Público continuou investigando. Eles continuaram investigando mesmo com ordem para não investigar. Parabéns aos procuradores que não se calaram e continuaram investigando mesmo com a decisão ridícula do Toffoli. Aliás, a decisão do Toffoli, que paralisou todas as investigações com base em dados do COAF, ela paralisou já mais de 2.000 investigações de lavagem de dinheiro. E são assim, milícias, tráfico de drogas, crime organizado, são eles que eram pegos pelo COAF. E agora não estão sendo mais, pelo menos até o meio de novembro, que é quando está pautada a votação sobre esse assunto no STF. Essa votação já estava pautada desde junho, então, a não ser que mude a pauta, e o Toffoli disse que não vai mudar, é no meio de novembro que vão votar isso, se voltam a investigar essas coisas ou não. Ao que tudo indica, vão paralisar tudo e deixar o Brasil virar o país da mamata. Mas uma parte da decisão do Gilmar Mendes mostra realmente os dois pesos e as duas medidas do STF, que é a parte em que o Gilmar Mendes disse que a investigação tem que parar e manda o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, investigar esses procuradores, porque ele diz que, primeiro, o COAF enviou dados. O COAF age assim, ele vê uma investigação suspeita e envia isso. Enviou esses dados para a Procuradoria. A Procuradoria viu alguma coisa errada, pediu mais dados. Viu que tinha coisa realmente errada e abriu denúncia e começou a investigar. Porém, quando a Procuradoria pediu mais dados para o COAF, o Gilmar Mendes entendeu que eles quebraram o sigilo fiscal e bancário sem autorização judicial. Agora vamos voltar para o processo do Lula, para a Vaza Jato e para a Lava Jato. A Vaza Jato mostrou que o senhor Deltan Dallagnol tinha um contatinho num órgão da Receita Federal e que sempre que ele queria, ele ia lá e enviava os nomes, lista de nome ou CPF, e a pessoa ia lá, quebrava os sigilos fiscais dessa pessoa e enviava os dados todos para o Deltan Dallagnol fazer a investigação, sem autorização judicial. Crime. Então o Gilmar Mendes, no caso de Flávio Bolsonaro, o COAF detectou alguma coisa suspeita e enviou para o Ministério Público. O Ministério Público enviou um e-mail dizendo, ok, manda mais dados. O Gilmar Mendes considera isso como quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial. No caso de Deltan Dallagnol, ele simplesmente pegava nome de pessoas como 8 seguranças do Lula, que nunca tinham sido suspeitas de absolutamente nada, que não tinham movimentação suspeita nenhuma, que não tinham nenhum relatório do COAF contra elas, pessoas comuns que nunca foram suspeitas de nada, como um cidadão de bem, como eu, como você. E ele ia lá e quebrava o sigilo dessas pessoas para investigar o Lula. Ele fez isso com pelo menos 14 pessoas, porque é o que mostram as conversas da Vaza Jato. As conversas deixam uma dúvida se eles fizeram isso com 14 ou 16 pessoas de uma vez. E quantas vezes eles fizeram isso com quantas pessoas? Esse crime dá eu sempre falo disso, porque esse crime dá de 1 a 4 anos de prisão por cada uma dessas pessoas. Então aí o Deltan Dallagnol e os outros procuradores e esse agente da Receita Federal poderiam pegar de 14
a 56 anos de prisão só por esses crimes, sem contar os outros da Lava Jato. Mas o Gilmar Mendes ele vai nos procuradores do Rio que tentaram investigar o Flávio Bolsonaro. Ele não vai no senhor Deltan Dallagnol. Isso mostra que o STF, por mais que a gente fale, o STF está contra a Lava Jato, o STF vai soltar o Lula em breve, tudo mais, o STF tem 2 pesos e 2 medidas. Quando o STF quer salvar alguém, quer ajudar alguém, é rápido e vai direto ao ponto. Quando o STF não quer, o STF fica nisso com o Lula, com essa canalice, fingindo que não vê, dizendo, talvez em novembro a gente vá julgar a suspeição do Moro. Canalha, Gilmar Mendes, canalha, porque todo mundo sabe que o Moro é suspeito. Numa corte séria, o senhor já teria colocado o processo do Lula para ser julgado e o Lula já teria sido solto, mas o Gilmar Mendes age com canalice, ele quer proteger o Flávio Bolsonaro. É uma coincidência que o advogado do Flávio Bolsonaro encontrou com o Jair Bolsonaro 4 vezes nessa semana. E outra coincidência é que o Flávio Bolsonaro e o Davi Alcolumbre, que são os dois que estão tentando barrar a CPI da Lava Toga, CPI da Lava Toga, quem não sabe, é uma CPI criada pelos lavajateiros, amiguinhos de Sérgio Moro, a turma do Podemos. Podemos é um partido que está reunindo todo mundo que é lavajatista, mas que está saindo do bolsonarismo. Por exemplo, a Selma Arruda era senadora do PSL, brigou com o Flávio Bolsonaro por conta da Lava Toga, dessa CPI que eles querem fazer, e foi para o Podemos. Podemos é o partido lavajatista. Por quê? Porque é aquele Podemos, exatamente, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles acham que podem tudo, podemos tudo. Esse é o partido deles, Podemos. E eles estão tentando colocar essa CPI da Lava Toga. O Davi Alcolumbre e o Flávio Bolsonaro são os 2 pilares do Congresso contra essa CPI. Eles foram juntos com dinheiro público participar do programa Silvio Santos. O mesmo Silvio Santos que tem a verba de publicidade foi aumentada em 800%, a verba da SBT. Então estão todos ali juntinhos, e aí o Dias Toffoli e o Bolsonaro, que já viraram amiguinhos, agora o Gilmar Mendes mostra que está no grupo, porque essa CPI da Lava Toga ia investigar principalmente Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Então, uma mão lava a outra. O Bolsonaro lava a mão do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes impedindo essa CPI, com a ajuda do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que foi lá no Silvio Santos com dinheiro público junto do Flávio Bolsonaro, e, em compensação, o Toffoli e o Gilmar Mendes juntos, eles acabam com a investigação do Flávio Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, tem matérias do Jair Bolsonaro falando no começo de setembro, dizendo assim, é muito difícil a situação do Flávio Bolsonaro, e ele tentando de tudo para salvar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ali estão todos os crimes da quadrilha bolsonarista, todos os crimes do clã bolsonarista podem começar a ser investigados ali. Por quê? Porque ali estão todos os assessores deles, da rachadinha, que não acontecia só no escritório do Flávio. Todo mundo sabe que isso aconteceu no escritório do Carlos, do Eduardo e do Jair Bolsonaro também, porque eles trocavam de assessores. Alguém era assessor do Flávio por uns anos, ia para o escritório do Jair, era assessor do Jair por uns anos, ia para o escritório do Carlos, e depois para o do Eduardo, e ficavam fazendo esse rodízio. Muitos e muitos assessores fizeram esses rodízios. E esse era o esqueminha do Bolsonaro. Eles pegavam esse dinheiro público e eles investiram nas fake news e em todo esse sistema que agora o ajudou a se eleger. Esse era o esquema do Bolsonaro, esquema de roubo de dinheiro público. E ele não quer que seja investigado, porque aí entram com as milícias, porque eles empregaram vários milicianos, inclusive o Flávio Bolsonaro, com dinheiro público, pagava salário para a mãe e para a esposa desse Adriano de Nóbrega, que é um miliciano assassino, tem 20 assassinatos nas costas. Segundo a Polícia Federal, quem diz não sou eu, Thiago, é a polícia. Tem 20 assassinatos nas costas, e o Flávio Bolsonaro deu emprego para a mãe e para a irmã dele, para a mãe e para a esposa dele, para ajudar a família que estava passando por dificuldade. Mas qual dificuldade estava passando a família desse criminoso assassino sangue frio? Ele estava preso por assassinato, essa era a dificuldade. Com ele preso por assassinato, a família não tinha mais o sustento do dinheiro do crime, então o Flávio Bolsonaro e o Queiroz deram um emprego público. Então nós, o povo, pagávamos o sustento da família do criminoso. O Bolsonaro gostava tanto de reclamar daquela bolsa presidiário, essa é a bolsa presidiário VIP, a bolsa presidiário VIP do Bolsonaro, que em vez de ganhar 800, 900 por mês, a família do assassino ganhava 15, 16 mil por mês, pelo menos oficialmente. A gente não sabe
qual parte disso eles depositavam de volta para o Queiroz todos os meses e o Queiroz ali fazia a rachadinha. A gente não sabe, apesar de que a mãe desse presidiário, desse Adriano de Nóbrega, em um mês ela ganhou 6 mil, ela depositou 4 de volta para o Queiroz. Então a gente imagina que eles ganhavam mais ou menos 1/3 desse dinheiro ia para o salário deles, sem precisar trabalhar muito ou nada, e os 2/3 restantes iam para o Bolsonaro, para ele gastar como quisesse, era o dinheiro público roubado do Bolsonaro. Esse é o esquema do Bolsonaro. Eu venho aqui, eu falo, e a gente tem que investigar esse esquema. A gente tem que pressionar para que o STF, no dia 21 de novembro, aprove para que voltem as investigações com base em dados do COAF. Senão, o crime organizado no Brasil vai compensar como nunca antes. Sempre compensou. O crime no Brasil sempre compensou para esses bandidos, porque eles nunca foram presos. E a única operação que ousou prender bandidos, foi para eles embolsarem o dinheiro também, que foi a Operação Lava Jato, que prendeu vários bandidos empreiteiros que confessaram que compraram dezenas, centenas de deputados, senadores, ministros, governadores e tudo mais, e ficaram todos presos 1 ou 2 anos. Todos tiveram quase todo o dinheiro de corrupção, o dinheiro roubado nosso, tiveram esse dinheiro devolvido para eles, e agora eles estão livres, leves e soltos. Então o crime no Brasil sempre compensou, e se não voltar as investigações com base em relatórios do COAF, quem tem milícia, quem tem tráfico de drogas e quem faz lavagem de dinheiro está num paraíso. O Brasil vira o paraíso da lavagem de dinheiro. É isso, e é isso que o STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli estão fazendo com o nosso país para se defenderem, sabe-se lá de que essa CPI da Lava Toga quer investigar, sabe-se lá o que eles têm tanto medo de uma CPI. Eu não sei, você também não sabe, mas é isso e a situação é essa. Provavelmente eles vão usar isso, o Gilmar Mendes vai usar isso como barganha, como moeda de troca para quando eles soltarem o Lula. O Bolsonaro odeia o Lula, vai falar assim: ó, Bolsonaro, a gente não colocou você e toda a sua família na prisão, mas a gente também não vai ficar perseguindo o seu inimigo para você, porque não dá. E isso é claro, tá claro, a movimentação política tá clara, tudo indica que o Lula vai ser solto. Inclusive o STF mostrando, ó, tá vendo? A gente aqui solta para todos os lados. A gente está soltando aqui o Bolsonaro, que quando a gente soltar o Lula ali do outro lado, ninguém vai poder falar, mas o STF, vamos protestar contra o STF. Não, os bolsominions estão calados quando o STF faz isso com o Flávio Bolsonaro. A única diferença é que o Flávio Bolsonaro é ligado a milícias, a assassinos, a todo tipo de crime violento, e o Lula é um preso político condenado sem provas. Então os dois pesos e duas medidas do STF mostram que o Brasil é um país de bandidos, e o STF faz parte disso. O STF é o bastião desse país de bandidos. Infelizmente é isso, mas nós vamos protestar, nós não vamos deixar isso. Então nós vamos fazer de tudo para que eles voltem com essas investigações em novembro. Vamos pressionar muito o STF. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, e se não for inscrito no canal, se inscreve, vamos aqui junto fazer oposição a esse governo de bandidos, porque a mídia não fala isso. E se a gente não falar aqui, eu mostrando a cara, os outros youtubers, nós nas redes sociais, todos mostrando a cara ou não, ninguém vai falar. Ou somos nós falando e mostrando isso para todo mundo, ou ninguém vai falar, porque a mídia, toda a imprensa está nisso. É só ver que o Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre foram com dinheiro público onde? No programa Silvio Santos. É isso, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar. Essa investigação toda do Flávio Bolsonaro estava rolando em sigilo. Ela só foi descoberta porque a Globo vazou. A Globo conseguiu um documento, vazou. Um mês depois o Dias Toffoli parou a investigação. É isso, gente. Falou.